Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, da nossa série de vídeos dos sims antes do sim. Eu tive uma resposta muito positiva sobre o vídeo da semana passada e isso me deu mais gás, me deixou mais empolgada pra continuar falando desse assunto com vocês. Talvez o cenário hoje esteja um pouquinho mais escuro, porque tá começando a escurecer às 4 da tarde aqui e é muito difícil conseguir gravar de dia. Enfim, é isso. Estou aqui com o meu café gelado. Esse aqui eu comprei ele pronto, aquelas caixinhas de supermercado, sabe? É um latte de caramelo. É bem gostoso. Aí eu coloquei bastante gelo. Com a minha caneca, dá pra ver? Da Multi. Um beijo ali no Thiago. Obrigada pelo patrocínio. Então, na semana passada foi meio que uma introdução do assunto, do que a gente vai falar nas próximas semanas. E hoje a gente vai falar de um assunto que particularmente é um dos mais difíceis pra mim. A gente já começou assim, já começou com o difícil mesmo. Que é sobre espera. Eu sei, a gente não gosta muito de falar sobre espera, né? A gente não gosta de falar, a gente não gosta de viver sobre espera. É complicada. Mas se tem uma coisa que faz parte da história do povo de Deus, desde o início, é a tal da espera. Porque a espera, na verdade, ela revela algo muito íntimo do ser humano, que é a confiança. Então, pega o seu café, o seu chá e bora falar sobre esperar. Rimou, eu nem planejei isso. Vamos lá. A nossa tendência, principalmente nessa geração, é achar que Deus está atrasado. Eu não sei você, mas às vezes eu sinto que todo mundo ao meu redor tá seguindo um ritmo diferente da vida e que eu tô ficando pra trás. E aí muitas vezes a gente se pergunta, será que Deus se esqueceu de mim? Eu tenho certeza que esse é um sentimento que em algum ponto da sua vida você já teve. Nós vivemos numa época onde o imediatismo é uma coisa muito comum. A gente quer resposta rápida, solução instantânea e resultados pra tudo no agora. A tecnologia, as redes sociais e até a cultura do fast food, isso reforça esse sentimento diariamente. Esperar é quase impossível e a paciência virou uma virtude, algo que é muito raro. E deixa eu te falar uma coisa, eu amo cozinhar. Eu amo fazer bolo, doce. É como se fosse a minha linguagem do amor para as outras pessoas. Mas, com todo respeito à minha mãe, eu te amo. Porém, essa foi uma habilidade que eu meio que desenvolvi sozinha. Foi realmente tentativa e erro. Eu gosto muito de seguir receitas. Pra mim não tem segredo. Você segue uma receita e dá certo. Então são anos de treino, de muitos vídeos no TikTok, de prática e de muitas fornadas dando errado também. Uma das minhas receitas favoritas pra se fazer é um muffin de frutas vermelhas que eu aprendi quando eu trabalhei na cafeteria no ano passado. É uma receita super simples, mas exige um pouco de paciência porque ela tem diversas etapas. E aí teve uma vez que eu fui fazer uma fornada de muffin enquanto eu estava aqui no Reino Unido e eu ia levar essa fornada de muffin como sobremesa para um jantar que eu tava indo. Então eu tava super nervosa se ia dar certo ou não. Enquanto o muffin tava assando, eu abri o forno para ver se ele tava bom. E aí o que aconteceu? Quando você abre o forno antes do tempo certo, o bolo, o muffin, o cupcake, enfim, ele murcha. E aí toda a expectativa que eu tinha de um muffin bonitinho e tal foi por água abaixo, porque eu não fui paciente o suficiente para esperar o tempo de cozimento do muffin. E aí sabe o que eu percebi? Que a nossa ansiedade faz a gente comer muffin murcho. E às vezes a gente nem come, a gente joga fora porque não saiu do jeito que a gente esperava. Mas eu não sei se você percebeu, essa história não é sobre muffin. Quantas vezes a nossa pressa nos impede de viver coisas incríveis com Deus? E se a minha história do muffin não soa espiritual o suficiente para você, a gente vai para a Bíblia. A história de Esaú é uma história muito boa para mostrar pra gente aonde a pressa pode nos levar e de que o imediatismo pode nos custar caro. E se você não conhece a história de Esaú, eu vou te situar rapidinho. Esaú, ele era filho de Isaac e Rebeca, ele era neto de Abraão. Ele era um homem que era caçador forte, cheio de energia, mas ele também era meio impulsivo. Ele tinha um irmão gêmeo, Jacó, e Jacó era mais calmo, mais estratégico, ele pensava antes de agir. Como o primeiro filho, como o primogênito, Esaú, ele tinha o direito à primogenitura, que a primogenitura era muito mais do que simplesmente uma herança material. A primogenitura, ela incluía uma porção dupla na herança da família, mas principalmente a responsabilidade de liderar a família de uma forma espiritual e carregar a bênção de Deus para a próxima geração. Então a primogenitura não era só simplesmente algo físico, algo material, mas existia um valor espiritual nisso, algo que impactaria a vida inteira da pessoa. A Bíblia nos conta um episódio onde Esaú, ele sai para caçar e quando ele volta, ele tá faminto, ele tá cansado e ele encontra
Jacó cozinhando ali uma sopa quentinha e gostosa. E sem pensar muito, Esaú, ele troca o direito de primogenitura pela sopa. Ele abre mão do seu direito de primogenitura em troca de uma comida. Esaú, ele queria uma solução rápida para a situação do momento dele, sem pensar nas consequências do que aquilo traria, sem considerar o valor daquilo que ele estava abrindo mão. E é nesse momento que a história de Esaú, ela ensina algo muito importante para nós. Quando nós agimos com ansiedade e imediatismo, nós podemos abrir mão de algo real, algo especial que Deus separou para nós, só para alimentar, só para satisfazer um desejo momentâneo. E 2 pontos nessa história me chamam a atenção. Esaú, ele abriu mão da sua primogenitura por ansiedade. Pensa sobre isso. Esaú, ele tinha uma necessidade pontual naquele momento. Ele estava com fome. E é uma necessidade completamente válida. Nós somos seres humanos, a gente sente cansaço, frustração. Depois de um dia inteiro de caça, provavelmente Esaú, ele estava com uma fome absurda. Mas o problema é que Esaú, ele não quis esperar. O processo de caça, ele não era rápido. Exigia paciência, força física, estratégia, tempo. Com toda certeza, essa não era a primeira vez que Esaú tinha caçado na vida dele. Então ele já sabia como era o processo. Ele já estava acostumado com isso. Então ele já tinha estado naquela situação antes. Qual seria o problema dele esperar mais um pouco? Ele quis uma solução rápida. E vamos combinar, sopa nem mata fome de verdade assim. Vocês já entraram naquela discussão de se sopa é janta ou não? Por que existe essa discussão? Quando a gente come uma sopa, a gente se sente satisfeito naquele momento, mas passa muito rápido. Mas naquele momento, Esaú, ele escolheu trocar algo valioso por uma solução imediata. E é impressionante como a pressa, o imediatismo podem levar a gente a tomar decisões impulsivas. E sabe o que mais? Esse comportamento dele não é muito diferente do nosso comportamento hoje em dia. Quantas vezes a gente não quer satisfazer uma necessidade emocional, afetiva ou até mesmo espiritual, sem esperar processo, crescimento ou o tempo de Deus? Muitas vezes nós queremos resultados imediatos, mas a gente se esquece o que realmente importa, aquilo que tem valor eterno. E isso precisa de paciência, de maturidade, de cuidado. E assim como Esaú, muitas vezes a gente troca algo que poderia ser uma bênção prolongada por algo rápido e instantâneo. Isso nos mostra que as decisões impulsivas, elas podem custar muito caro. Um desejo momentâneo, ele não pode substituir algo que Deus preparou para nós. E ainda que a tentação de resolver as coisas de uma forma rápida seja muito grande, a gente precisa aprender a esperar, confiar e valorizar aquilo que realmente importa, mesmo quando a gente não consegue enxergar o valor naquele determinado momento. O segundo ponto é que Esaú, ele não entendia o valor da sua primogenitura. Além de buscar um resultado rápido, Esaú, ele pegou algo precioso, que é a sua herança, a sua bênção, e trocou por um prato de comida. E olha, a gente não tá falando de qualquer coisa. A primogenitura, como a gente já falou, era algo muito maior do que uma herança física. Quantas vezes a gente não abre mão dos valores, dos padrões que a gente estabeleceu, daquilo que a gente sonhou pra nossa vida amorosa, simplesmente porque a gente não quer esperar? Muitas vezes a gente quer alguém pra ontem. E aí a gente acaba aceitando menos, só pra sentir que a gente tá no caminho certo, ou que a gente tá fazendo o que a sociedade espera. O imediatismo pode custar muito caro. Ele pode fazer com que a gente perca algo especial que ele tinha preparado pra nós. Esaú, ele não conseguiu recuperar a sua primogenitura depois. Ele foi um homem bem-sucedido, ele teve riquezas, ele foi abençoado. Mas é algo especial que tinha sido separado pra ele, ele não conseguiu recuperar mais. Muitas vezes nós podemos entrar nesse lugar. Nós podemos perder algo que estava separado para nós, porque simplesmente a gente não consegue esperar. Quando nós falamos sobre esperar, a gente não tá falando de uma espera passiva. Eu sei que muitas vezes, quando a gente pensa sobre espera, a gente pensa numa sala de hospital, normalmente, com pessoas sentadas sem poder fazer nada. Não existe nada naquele momento que você possa fazer para melhorar aquela situação. Mas não é esse tipo de espera que nós estamos vivendo. Não é uma espera passiva, é uma espera ativa. A bateria do meu celular acabou, então eu não sei exatamente onde foi que eu parei. Eu acho que eu tava falando do quanto esperar não é passivo, quanto esperar é ativo. É trabalhar em nós mesmos, é investir no nosso caráter, nas nossas emoções, na nossa vida espiritual, é se conhecer mais, fortalecer a nossa fé, entender o que nos enche, o que nos esvazia, o que recarrega a gente, o que descarrega. Quando a gente aprende a esperar, e quando eu digo aprender a esperar, não é só simplesmente um sentimento contínuo de que você está sempre plena durante a sua espera.
espera, mas aprender a esperar no sentido de saber o que fazer enquanto você espera. Quando essa chavinha vira, nós não estamos apenas nos preparando para um relacionamento certo, mas nós estamos nos tornando pessoas certas, pessoas mais inteiras e completas em Deus. Nós nos tornamos pessoas que não precisam de outras pessoas para se sentir completa, mas que estão prontas para receber algo que tem valor eterno e que vai ser cuidado. Porque, minhas queridas, trocar algo que tem um valor eterno por algo que é momentâneo sempre vai ter um custo muito caro. E muitas vezes a pressa, a ansiedade, elas nos cegam e elas não permitem que a gente enxergue aquilo que Deus tem para nós. Nossa missão é confiar no tempo de Deus, enquanto a gente cultiva uma melhor versão de nós mesmas. Deixa eu te falar uma coisa, Deus, ele não está atrasado. Ele não está atrasado. E essa é uma verdade que a gente precisa lembrar constantemente, diariamente, de que Deus não está atrasado. Deus, ele não se esquece de nós. Às vezes nós olhamos para dentro, para nossa situação, para nossa vida, e a gente sente como se as coisas não estivessem caminhando. A gente sente que nossos sonhos, desejos e os planos, eles estão parados num lugar sem se movimentar, enquanto tudo ao redor parece que tá andando muito rápido. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a história do povo de Israel no Egito, a gente entende algo muito importante, porque, cara, eles esperaram 400 anos para serem libertos. Mas 400 anos de espera não significa que Deus tinha se esquecido deles. Muito pelo contrário, Deus estava trabalhando em áreas que o povo não conseguia enxergar. Quando Deus chama Abraão, ele fez uma promessa incrível que tá lá em Gênesis capítulo 12, também no capítulo 15. Deus diz para Abraão que faria dele uma grande nação, que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu e que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da família de Abraão. Essa era uma promessa que iria além de gerações, um plano de Deus que ia além da visão de Abraão. Deus também falou que dentro desse processo incluiriam 400 anos de escravidão no Egito, porque no próprio versículo fala: a minha ira contra os cananeus não tinha chegado ao fim. Ou seja, Deus estava dando tempo ao povo cananeu para que eles se arrependessem e ao mesmo tempo preparando o caminho para cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão. Quantas vezes a gente olha para o nosso próprio Egito e a gente pensa: ai, Deus se esqueceu de nós, Deus não tá me vendo. Mas a verdade é que Deus está trabalhando, mesmo quando a gente não enxerga, mesmo onde a gente não enxerga. A nossa visão como seres humanos é muito limitada, nós só conseguimos enxergar aquilo que está diante de nós e o que toca a nossa experiência. Já Deus, ele vê a história completa, ele age em cada detalhe para o nosso bem. Enquanto nós esperamos, Deus está planejando e trabalhando em coisas que nós não conseguimos nem pensar. Ele está moldando nosso caráter, lapidando a nossa fé, ele está nos ensinando a esperar com paciência, a valorizar o que realmente importa e não trocar aquilo que tem grande valor por algo que é momentâneo. A nossa missão não é correr para tentar alcançar resultados, mas é florescer onde a gente tá, confiar no processo e acreditar que cada passo, mesmo que seja devagar, que faz parte do plano dele. Então, quando você sentir que Deus tá demorando, pensa em Deus construindo a história da sua vida, o quadro da sua vida, como uma pintura, não como uma fotografia. Eu não me lembro onde foi que eu ouvi essa analogia, mas foi algo muito interessante, porque com uma foto é algo rápido, você clica e aí você já tem toda a imagem. Uma pintura não, é uma pincelada, outra pincelada, troca o pincel, troca a cor da tinta, alguns são mais fortes, outros traços são mais suaves, para que então depois de muito tempo o artista mostre a sua obra completa. E é isso que Deus está construindo nas nossas vidas, essa é a obra que Deus está pintando nas nossas vidas, mas esse é um processo um pouco mais demorado. Já parou pra pensar que muitas vezes a gente não consegue discernir quando o artista está começando a pintar uma tela, o que vai sair dali? Só depois, quando ele finaliza, talvez dá um passo pra trás e consegue enxergar, que a gente consegue ver toda a tela, o resultado daquela pintura. Cada desafio, cada espera, cada frustração faz parte de um plano muito maior. Não é sobre o que nós queremos agora, é sobre quem ele quer nos tornar e o que ele quer nos dar no tempo certo. E enquanto o tempo dele não chega, a gente pode viver, aprender, florescer, confiando que essa espera, na verdade, é uma preparação, não passiva, mas ativa. O sim que nós precisamos dar é um sim para confiar no tempo do Senhor. Eu sei que não é fácil. Existe algo dentro de nós. Parece que o nosso reloginho humano fica gritando: está atrasada, tá atrasada. Mas não deixe que a sua ansiedade, que a sua pressa em querer algo agora, faça com que você feche os seus olhos e não enxergue que existe algo de valor eterno que o Senhor tem preparado para nós. E para terminar esse vídeo, eu queria te dizer que a gente não seja como Esaú, que a gente não queira trocar algo que tem um valor eterno por uma satisfação momentânea. Quero te convidar a confiar no Senhor e trazer isso diante dele. Pedir: Deus, me ajuda a confiar no seu tempo.
tempo, me ajuda a entender o valor daquilo que o Senhor tem pra mim. Porque eu acho que quando a gente começa a entender o valor daquilo que o Senhor tem pra nós, não é qualquer coisa que vai te fazer desistir disso. Você vai avaliar melhor, porque você sabe que custa mais. Você sabe que tem um valor maior. E eu quero te encorajar. Não importa o quão faminta você esteja, não troque a sua primogenitura por um prato de sopa. Não troque aquilo que é eterno por uma solução rápida. Confie que o Senhor enxerga muito além do que você consegue enxergar. Lembre-se que Ele não está atrasado e que Ele quer o melhor pra você. Você não precisa comer um muffin murcho. E eu não tô falando sobre muffins. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e eu vejo você na próxima semana. Deus te abençoe.